O programa Câmara em Debate é uma grande oportunidade para você conhecer o novo perfil da Câmara de Vereadores de Maceió. A proposta é trazermos aqui todos os vereadores para que eles se apresentem para você e a sociedade assim conheça quem são os seus novos representantes. A Câmara de Maceió mudou. Ela ficou muito mais representativa e isso, naturalmente, cria possibilidades para que a gente possa estar apresentando a você quem são os novos vereadores. Comigo hoje, o vereador Valmir Gomes, do PT, em seu primeiro mandato, é o nosso convidado. Vereador Valmir, muito obrigado pela sua presença. Estamos dando a oportunidade para que todos os vereadores possam se apresentar à sociedade. Deste modo, quem é Valmir Gomes? Em primeiro, agradecer ao convite do programa Câmara em Debate, agradecer ao Marcos pelo convite, agradecer os colegas que estão dando suporte ao programa, que é o Marcos, né, o Ademir, o Cristiano e ao Bigode, né, o Cícero, que gosta de ser chamado de Bigode, mas assim dizer da satisfação e do carinho de estar aqui nesta manhã com você, Marcos, e a gente poder falar um pouco dos nossos projetos. Valmir, como você perguntou, nós somos filhos de Maceió, de Fernão Velho, especificamente de Fernão Velho. Tivemos a felicidade de desenvolver um trabalho no bairro do São Jorge como médico, né? E um conjunto de colegas, de pessoas, nos convidou para participar do processo eleitoral, né? A gente já tem uma vivência desde 1990 no Partido dos Trabalhadores, e é um convite aí também do próprio partido, e a gente se colocou o nosso nome para a sociedade maceiense, para os cidadãos e cidadãs maceienses, e com muita felicidade a gente foi eleito e estamos aqui para poder trabalhar, propor políticas no sentido de melhorar a vida da sociedade maceiense. Como é que a política entrou na sua vida, Valmir? Como é que você começou a compreender esse universo da política e naturalmente se inserir nele? A gente já tinha uma vivência, um pouco do saber político na própria casa, né? Papai foi militante do Sindicato dos Trabalhadores da Fábrica Carmen de Fernão Velho, e a gente já adolescente acompanhava e observava, né, as ações do sindicato lá em Fernão Velho. Mas foi na universidade mesmo, quando a gente chegou na universidade, a gente foi aprovado no curso de medicina e fomos para a universidade, e lá a gente começou a conviver com os vários problemas que a universidade apresentava. E a saúde, a medicina, ela tem esse poder da gente sentir as necessidades da população. E aí nós começamos a participar do Centro Acadêmico de Medicina, depois do Diretório Central dos Estudantes, tivemos uma participação na reconstrução da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Salvador. E ao terminar o curso a gente foi para a militância sindical, né? Presidimos o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, e quando fomos para a Prefeitura de Maceió, nós participamos do concurso público para médico de saúde da família, nós fomos aprovados, e ao conviver na Prefeitura, nós sentimos a necessidade da construção do Sindisaúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. E junto com o Félix, que é um colega que infelizmente nos deixou, Félix Villanova, né, psicólogo, o Cedrinho também participou também, e tantos outros colegas, nós construímos, fundamos o Sindisaúde, que hoje é uma realidade na cidade de Maceió. Então foi um pouco disso, e depois o desaguar na política foi uma consequência natural. Sempre no Partido dos Trabalhadores ou você militou em outra corrente? Não, a gente quando estávamos na Universidade Federal de Alagoas, era um momento difícil, nós vivenciávamos o regime militar, né? E nós tivemos uma participação
no Partido Comunista do Brasil, ainda na ilegalidade. O partido não podia se apresentar porque era proibido. Então nós participávamos do MDB Popular. E depois foi que nós deixamos o partido, o PCdoB, e ingressamos no PT. O senhor chega à Câmara de Vereadores como o único vereador eleito pelo PT, depois de pelo menos um mandato, uma legislatura ou duas, sem a presença de um quadro do partido na casa. E desta maneira, quais as bandeiras, quais as propostas que o senhor traz para a Câmara de Vereadores? O Partido dos Trabalhadores tem essa essência, né, de poder auscultar, sentir os graves problemas que passa a sociedade brasileira e principalmente a sociedade maceiense. Maceió vive o que a gente chama, desde o início que chegamos aqui a casa, um verdadeiro apartheid social, né? É uma desigualdade imensa, onde a gente tem alguns bairros, poucos, não o bairro como um todo, mas espaços em alguns bairros em que o índice de desenvolvimento humano, né, é considerado um dos melhores do mundo, iguais a países da Europa, e na sua grande maioria, os demais bairros vivenciam um índice de desenvolvimento humano que o cidadão maceiense e a cidadã maceiense não merece, né? São índices muito baixos, considerados alguns países mais pobres da África, e a gente não pode não sentir essa realidade. Então, é um compromisso do Partido dos Trabalhadores, é um compromisso nosso, que a gente possa propor políticas no sentido de que a gente possa avançar e melhorar esses índices, né? Tanto na questão da saúde, na educação. A gente tem situações difíceis de saneamento nos bairros periféricos, né? Se você vai a Fernão Velho, se você vai ao São Jorge, se você vai ao Bom Parto, ao Bebedouro, ao Benedito Bentes, os bairros, conjuntos habitacionais lá da parte alta, a gente sente um descaso do poder público, né? É evidente que a gente percebe que o governo que agora assumiu, o governo JHC, Ronaldo Lessa, tem essa perspectiva de melhora, mas a gente percebe que ainda são iniciativas muito modestas, né, para a gente poder enfrentar essa realidade tão difícil porque passa o cidadão maceiense. A questão do transporte é uma questão também gritante, né? Você percebe isso em todos os momentos. Então, esse vai ser 4 anos que a gente vai poder dar a nossa contribuição, é claro que ouvindo a sociedade, ouvindo os movimentos sociais, as associações de moradores, os sindicatos, né, as pessoas da forma normal que nos interroga na internet, nas redes sociais, na rua quando a gente passa, né, porque nós vivenciamos um momento muito difícil e muito triste para o nosso país e para a sociedade maceiense como um todo. Em relação à sua experiência como médico, né, pouco mais de 3 décadas, né, já trabalhando como médico, o senhor acredita que essa experiência, naturalmente atendendo na ponta, literalmente, a população, poderá contribuir também para o seu mandato? Sim, essencialmente, né? Eu considero que é a nossa atuação como médico que nos fortalece, que nos ensina a cada dia a conhecer a realidade da nossa sociedade. Infelizmente, ainda Maceió não atende a 100% dos nossos cidadãos e cidadãs, né? A atenção primária em Maceió ainda é muito deficiente. Existe só 50% da sociedade maceiense consegue acesso aos serviços de saúde na atenção primária. Então é um compromisso que a gente tem discutido muito com a doutora Célia, a secretária municipal de saúde de Maceió, para que nós possamos avançar, né? Porque é inadmissível que 500 mil homens e mulheres, crianças, jovens e adultos de Maceió não possam acessar
os serviços de saúde. E aí são obrigados a correr para a unidade de emergência, para o Hospital Geral do Estado, para as UPAs, né? Porque não consegue ser atendido nas unidades básicas de saúde. Então agora mesmo, nessa entrevista, nós estamos conversando aqui e tenho certeza absoluta que tem uma mãe com uma criança buscando um atendimento e não consegue esse atendimento. O que acontece, doutor Valmir, já que o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, o senhor é um defensor do SUS, o SUS teve uma atuação importante, a gente vai ter chance de falar sobre ele daqui a pouco na nossa conversa, mas o que acontece para que esse sistema, que foi tão bem pensado, né, em termos de acesso e inclusão, ainda tenha essas barreiras? A gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi uma conquista de todos nós, né, do cidadão e da cidadã maceioense. O SUS é um sistema de saúde que é respeitado em todo o mundo, né? Nós temos experiências brilhantes do SUS, mas infelizmente o nosso financiamento ainda é um financiamento inadequado, né? O que se paga por um cidadão, cada um de nós, são R$ 23,00 por ano, é o que é destinado à saúde de cada um de nós, para a atenção primária. Então, esse ainda é um índice muito baixo, é preciso avançar, né? Melhorar o financiamento, para que a gente possa ter recursos, evidentemente combater também os atos de corrupção que ainda persistem, né? Mas é preciso avançar nesse sentido, para que a gente possa, por exemplo, ampliar a atenção primária, poder construir e avançar em construção de unidades de saúde, né? A gente tem, por exemplo, vários conjuntos na parte alta da cidade. Maceió 1, por exemplo, é um conjunto com milhares e milhares de pessoas, né? São muitas pessoas, conjunto grande, mas não tem nem a mínima estrutura, não tem uma unidade de saúde, não tem uma escola, não tem uma creche. A gente está fazendo alguns atendimentos lá no Maceió 1, por uma reivindicação da Associação de Moradores lá, mas é preciso que o poder público chegue, né? Não é o Valmir que vai resolver esse problema, né? Tem que ser construída uma unidade, dadas as condições, e a gente vai encontrar isso em todos os bairros de Maceió. Não há uma certa incoerência, doutor Valmir, que seja autorizado a construção de um conjunto habitacional, atendendo a uma necessidade também básica da população, que é a habitação, e ao mesmo tempo, de algum modo, ele ser entregue sem os equipamentos que vão dar as condições para que as pessoas possam morar nessas regiões? Sim, eu acho que essa pergunta é muito pertinente, Marcos. Eu acho que essa casa, né, ela precisa se posicionar firmemente, né, quando dá autorização da liberação de construção de conjuntos habitacionais, para que não venha a ocorrer situações como essa, né? Porque não é só o Maceió 1, você tem o Aprígio Vilela, você tem outros conjuntos lá na parte alta, né, que não atendem essa necessidade. Então, por exemplo, a prefeitura está construindo agora uma rede de apartamentos, né, um conjunto de apartamentos na beira lagunar, né? Mas é importante que essa casa se posicione para que, por exemplo, a gente possa ampliar a atenção em saúde naquela região, porque, por exemplo, toda a população da margem da lagoa que moram ali, eles não têm atendimento, né? Eles não têm atendimento. A unidade de saúde que existe naquela região é uma estratégia de saúde da família que tem ali no próximo ao papódromo, né? Não dá vencimento, né? Não dá vencimento. Então, existe uma outra unidade de saúde na Cabo Reis, né? Já no finalzinho, já na parte final lá da lagoa, já perto do Vergel, ali a unidade, me foge o nome agora, né? Mas também não dá suporte, né? Porque toda aquela região que engloba
Ponta Grossa, Vergel, né? Um número de habitantes é imenso e uma unidade de saúde só não dá vencimento, né? Então é preciso que a Prefeitura Municipal de Maceió, o prefeito JHC, a secretária Célia Fernandes, a gente tem muito discutido, inclusive discutimos agora na audiência pública da saúde, quando da prestação de contas do segundo quadrimestre, e ouvimos a população foi muito forte, foi muito firme, reivindicando mais atendimento de qualidade, né? Atendimento de qualidade. Então a gente vê que é muita coisa para fazer e nós temos confiança e esperamos que o propósito do prefeito JHC e do seu vice Ronaldo Lessa, que trabalham na perspectiva de cuidar das pessoas, a gente possa avançar na saúde para que a gente tenha uma atenção digna para cada um dos cidadãos e cidadãs do município de Maceió. Na audiência pública que o senhor realizou, comandou, né, presidiu a segunda já esse ano, né, discutindo o segundo quadrimestre já da gestão JHC, foi deixado muito claramente pela própria secretária de que a saúde é tripartite: recursos do município, recursos do Estado e do governo federal. Para se planejar uma ampliação de atendimento, aonde começa a mexer nos recursos? Pode ser no próprio município? O município tem uma explicação de que já está aplicando recursos além do constitucional. Evidentemente que quando cada município do Brasil, em Maceió, tem que destinar no mínimo 15%. Né? Por exemplo, às vezes o secretário diz assim, mas nós estamos aplicando acima de 15%. Sim, o mínimo é 15%, não quer dizer que você só tem que aplicar 15%. Então, se o município de Maceió está aplicando 20% ou 23%, está atendendo a uma necessidade da população, né? Então não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, né? Que é de melhorar a vida e a saúde das pessoas, né? Principalmente agora, no momento de pandemia, que a gente vivencia uma situação grave, né? E uma situação em que a gente também vivencia um aumento da vulnerabilidade. Você tem pessoas passando fome, né? Essa é uma realidade que a gente não tinha diminuído acentuadamente, né? A gente não encontrava, antes de 2016, pessoas passando fome assim mesmo, né? Tínhamos avançado muito no tocante ao combate à fome, tanto que foi no governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula e da presidente Dilma, que a gente tiramos o país do mapa da fome, né? Você não encontrava mais crianças nos sinais, você não encontrava mais cidadãos deitados nas portas dos bancos, nas calçadas do comércio, e infelizmente isso retornou, né? Então, isso exige ainda mais da saúde, né? A saúde hoje vive uma gama de fatores. Por exemplo, a pandemia acentuou os transtornos mentais. Você tem muita gente, eu não tem um dia em que eu não atenda uma, duas crianças, jovens ou adultos, com ansiedade, né? Com crise de ansiedade, com crise de choro, né? Que são decorrentes da situação porque vivem, né? Não tem cidadão, não tem pai, não tem mãe que não sinta e não se emocione ou não venha a se desestruturar quando você chega em casa e vê a criança pedindo uma comida e não encontra, né? Então isso exige muito da saúde, exige não só da saúde, exige de todos nós que somos homens públicos e que temos o compromisso de trabalhar no sentido de melhorar a vida das pessoas. Em relação à pandemia, acrescentando um dado a mais, algo positivo desse processo é que a capital Maceió teve uma boa cobertura vacinal, e destaque aí também para, mais uma vez, falando aqui dos trabalhadores do Serviço, né, de Saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde. Como é que o senhor acompanhou os dados que foram apresentados
nas duas audiências em relação ao que foi investido no combate à pandemia de Covid-19. Não, a gente tem que parabenizar a Prefeitura Municipal de Maceió, a Secretaria Municipal de Saúde, né, pelo trabalho que foi desenvolvido no sentido de dar as condições necessárias para o combate à pandemia. Evidentemente que há dificuldades, né? A gente que estava na ponta, né? A gente às vezes tinha dificuldades nos instrumentos de proteção à nossa saúde, às vezes era a máscara que faltava, às vezes é o capote que faltava, mas em linhas gerais nós conseguimos avançar, né? Hoje Maceió tem uma cobertura excelente de vacinação, né? É evidente que precisa ainda mais complementar essa vacina, buscar aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, avançar na terceira dose, né? Porque a gente tem agora essa preocupação com essa nova variante, né? Então, eu considero que o trabalho do combate à pandemia foi um trabalho que deu frutos positivos. Evidentemente que nós atrasamos o processo de vacinação, a gente poderia ter evitado centenas e milhares de mortes, né, se tivéssemos, principalmente o governo federal, um compromisso mais sério com a saúde das pessoas. A gente tinha evitado esse número imenso de irmãos, irmãs e parentes que nós tivemos em todo o Brasil, né? Nós mesmo perdemos alguns amigos, colegas médicos mesmo foram destruídos pelo vírus, né? Colegas do bairro de Ferno Velho, lá do São Jorge mesmo. Mas eu considero que o SUS demonstrou o quanto ele é importante para a saúde dos brasileiros, né? Às vezes a gente culpa o SUS, reclama do SUS, né? Mas se não tivéssemos o SUS, seria uma tragédia que nós temos nem como descrever, né? E mesmo com toda a eficiência do SUS, nós ainda perdemos muitas e muitas vidas, né? Se não tivéssemos o SUS, como exemplos são os Estados Unidos, né, que não tem um sistema universal, e quantos cidadãos norte-americanos ficaram abandonados ao relento, né? Então, às vezes a gente reclama e tem que reclamar e tem que reivindicar mais, né, de deficiências que o SUS ainda apresenta, no tocante, por exemplo, a demora na realização de exames, né? A gente tem uma dificuldade imensa também nas consultas de especialistas, porque, e aí é uma questão que a gente tem que discutir, o SUS paga mal ao profissional médico, não só ao profissional médico, a outras profissões também, mas principalmente ao profissional médico, né? E aí, por exemplo, o neurologista, o cardiologista, ele prefere estar no seu consultório particular porque lá não... Então a gente precisa ampliar, dar condições melhor para que a gente possa ter um maior número de especialistas para que a gente possa ter a nossa população atendida dignamente. A gente tem conversado e vamos iniciar uma discussão na Comissão de Saúde com as universidades, né, para ver se a gente pode ampliar, trazer as universidades com os quadros de especialistas para contribuir no sentido do Sistema Único de Saúde, porque se as universidades têm as suas residências médicas, né? Então é preciso e são residências médicas que são promovidas pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Saúde. Então é preciso a contrapartida dessas residências médicas no atendimento à população.
Em relação ao passaporte da vacina, né, que agora é a possibilidade de você comprovar que está vacinado para poder viajar e ter acesso a alguns ambientes. O governo brasileiro discute se vai exigir isso ou não, principalmente diante de grandes eventos, né, que estavam para acontecer. Em alguns momentos já há proibição, há contraindicação para que ocorra. O senhor é a favor do passaporte da vacina? Sim, eu acho que é algo imprescindível, né? Todos os países estão, a grande maioria dos países estão idealizando, trabalhando dentro do contexto do passaporte, que no fundo é o cartãozinho de vacina, né? Dizer que está vacinado, né? Dizer que está vacinado. Então, é importante que todos nós estejamos vacinados, né? E exigir que aqueles que não estão, não exigir da forma autoritária, né? Mas convencer, né? Explicar, mostrar a importância da vacinação, né? Porque quando nós completamos esse índice que nós completamos aqui em Maceió, e até no Brasil mesmo, né? A gente vê como reduziu o número de mortes, vê como reduziu o número de internamentos, de pessoas com a Covid e com quadros graves, né? Então a vacinação é o caminho, não existe outro... Ela não evita a doença, né, doutor? Mas ela atrapalha o avanço do vírus, o que é muito importante, né? Cria barreiras, né? A vacina nos protege, né? Por exemplo, o que seríamos de nós sem a vacinação do sarampo, né? Nós estaríamos com uma tragédia em nossas crianças. A vacinação contra a meningite, né? Então, a vacina é imprescindível nas doenças provocadas por vírus, porque nós não temos uma medicação específica para combater, né? Não existe uma medicação que vai destruir o vírus. Então, a única forma é se vacinar para que o próprio nosso organismo construa anticorpos para poder vencer o vírus, né? Ou suportá-lo, né? Ou suportá-lo, né? Que é o principal. Então, essas medicações postuladas por de que a ivermectina, a cloroquina e outras medicações resolvem, não resolvem. Elas não, ao contrário, às vezes prejudicam ainda mais. Inclusive nós estamos gravando sem máscara, né? Mas toda a nossa equipe usa máscara e todos foram vacinados. A gente adotou aqui um critério informal de passaporte da vacina, inclusive os entrevistados, né, doutor Valmir? Doutor Valmir, o senhor é integrante da Comissão de Saúde e a Comissão de Saúde ela tem um papel importante também nesse universo aqui da Câmara Municipal. O papel é só fiscalizar ou pode propor também alternativas para a saúde? Não. Não só isso, né? Não só fiscalizar. A função da Comissão de Saúde, Higiene e Assistência Social é fazer a discussão com a sociedade e começar a trabalhar, a propor políticas públicas para o município de Maceió. Então a gente vem avançando muito nas discussões, no sentido de ampliar. Há uma contradição no nosso pensamento, como Câmara aqui do Municipal de Maceió, como a Comissão de Saúde, no tocante a como avançar na atenção primária. A gente acredita que temos que avançar ampliando a estratégia de saúde da família, né? A Secretaria Municipal de Maceió questiona que não tem recursos para... Por que a importância da estratégia de saúde da família, né? Porque a gente cria um vínculo com as pessoas, né? Então a gente visita o cidadão na sua casa, o agente comunitário vai lá ver como é que está a situação da vacinação das crianças, se tem algum acamado, se tem... Combate o problema já na sua origem. Na sua origem. Então a estratégia de saúde da família é importante. Infelizmente Maceió vem regredindo as equipes, né? Muito bem. Doutor Valmir, gostaria de agradecer sua presença no programa Câmara em Debate. Naturalmente teremos outros encontros, né, ao longo aí desse mandato. Esperamos, claro, poder contar com a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigado assim, de coração, carinho imenso que a gente tem por você, Marcos, e por toda a equipe, né, que sempre tem acompanhado o nosso trabalho. E a gente
Desejo assim, felicidades a você e a toda a equipe e que Maceió possa, a cada dia, melhorar os seus índices de saúde, de educação, né? Para que a gente possa ter, para que cada cidadão e cidadã de Maceió, né, tenha uma vida digna, uma vida condizente com o que o ser humano deve ter. É o sonho de todos nós. O programa Câmara em Debate volta sempre trazendo novas informações, apresentando sempre um novo vereador para você. Você pode acompanhar também nas redes sociais, no canal da Câmara Municipal de Maceió, no YouTube e também em nossas redes sociais. Até a nossa próxima oportunidade.